bem-vindos a mais um programa do canal do Instituto de Economia da FRJ, da série Crise Covid-19. Hoje estamos aqui com o professor João Sixu, um especialista na área de macroeconomia, e vamos tentar compreender, analisar, entrar em detalhes sobre o atual plano econômico de combate à crise do governo, mostrando seus limites e buscando identificar quais são as possíveis saídas econômicas no âmbito dessa crise. Bom dia, professor João. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, telespectadores do canal do IER. João, a gente vai abrir os nossos trabalhos hoje, em primeiro lugar, pedindo uma avaliação sua das atuais medidas do governo de combate à crise. De forma mais geral, quais são os elementos que você aponta que têm elementos positivos e negativos da atual política econômica, monetária, fiscal e social de combate à crise? Olha, eu acho que o governo está muito atabalhoado. Toma medidas no varejo, sem uma coordenação central, sem uma articulação entre as medidas que foram adotadas. Mas a gente tem que dizer o seguinte: sempre é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Mas isso não isenta de críticas às medidas que foram tomadas. Então, vou mencionar algumas assim bem rapidamente. Essa medida adotada de transferência de recursos para sustentar trabalhadores informais, desempregados, desalentados, de R$ 600, que pode chegar até R$ 1.200, eu considero muito pouco esse valor de R$ 600 ou até de R$ 1.200, porque o que deveria ser adotado é o salário mínimo do Diese por família. Essa que é a conta. Mas alguém pode pensar o seguinte: mas será que o governo pode pagar R$ 4.300 por família? Eu diria que a conta não pode ser essa, quanto o governo pode pagar. A conta tem que ser quanto que as famílias necessitam. E queria levantar essa questão, que eu já tenho discutido há algum tempo, desde que essa crise começou, que o governo tem que emitir dinheiro, emitir moeda e pagar todas as despesas que forem necessárias, tal como fazem os governos dos Estados Unidos, da Europa ou do Japão. Está todo mundo botando a máquina para rodar. E o Brasil, vi recentemente a declaração do presidente do Banco Central dizendo que é contra. Mas não tem nenhum sentido não ser contra. Só diria que emissão de moeda não faz essa dívida que assusta o mercado crescer e ainda reduz a taxa de juros de longo termo que a economia sempre focaliza ao decidir investir e gastar. Eu diria que uma primeira crítica que eu tenho é essa. João, nesse sentido, até antes da gente continuar nas próximas medidas, você acha que foi criado um mito, né, sobre a restrição, né, orçamentária e sobre a restrição fiscal nos últimos 3, 4 anos? Sim, mas eu acho que você tem toda a razão, que se intensificou nos últimos 3, 4 anos, mas essa é uma discussão de décadas. Você vai conversar com um aluno nosso, que chega no primeiro período do estudo de economia, e diz para ele: vamos emitir moeda para financiar a crise, financiar os gastos para combater a crise. Ele diz imediatamente: mas isso não vai causar inflação? Nunca estudou economia de verdade, mas já tem essa resposta na ponta da língua. Pode causar inflação e pode não causar inflação. Mas o endividamento também pode causar inflação. Também a tributação feita sobre ricos pode causar inflação, porque todas essas fontes colocam dinheiro novo na economia real, né? Se você faz emissão de moeda, você coloca dinheiro novo na economia real. Se você faz endividamento, você está pegando a poupança que está parada em algum lugar e está transferindo para o governo gastar. Então, isso é dinheiro novo também na economia real. Se você tributa os ricos, que tinham também suas poupanças resguardadas,
esse também era um dinheiro que estava parado fora da economia real, que entra na economia real. Mas normalmente não se fala isso. Só se fala que causa inflação se emitir moeda. Bom, mas não vai causar inflação, porque nossa economia está, nesse momento, no fundo do poço, mas já está há muito tempo no fundo do poço. Então não causaria inflação. A gente precisa gastar. Aliás, seria uma boa notícia se o governo emitisse moeda e houvesse inflação. Isso significaria que a economia estaria bastante aquecida e não teria o desemprego que tem, não teria o número de falências que temos. Então, essa é uma visão assim, bastante deturpada sobre a emissão de moeda e sobre a necessidade de se manter um orçamento rigidamente equilibrado e de se não fazer dívida também. Acho que tudo são mitos que podem ser derrubados ao longo do tempo, se bem que são antigos. Nós podemos ter déficits, podemos fazer dívidas, podemos fazer emissão de moeda de acordo com a situação. E, certamente, eu garanto que, nesse momento, não haveria inflação. E, como eu disse, deveríamos comemorar se houver inflação, porque significa que a economia está muito aquecida. E, portanto, o desemprego foi quase a zero. Dando continuidade à questão das medidas, João, você apontou essa medida da questão da renda emergencial, mas no campo fiscal e no campo monetário, como é que você vê hoje as medidas atuais, se a intensidade é a necessária para combater a crise desse tipo? Só lembrando que, em último documento que saiu do Banco Mundial, a estimativa de queda do PIB do Brasil é de menos 5,5%, e já levando em conta as medidas de combate à crise. Pois é. Nesse cenário onde se espera uma recessão de mais de 5%, a OMC até recentemente lançou uma previsão, ontem, que a recessão no Brasil pode chegar a 11%. Diante dessa situação, dizem que mais gastos vai causar inflação. Só para reforçar o que eu tinha dito anteriormente. Bom, as medidas devem ser ampliadas. Eu comentei só a medida de socorro aos trabalhadores informais, desempregados, desalentados. Bom, o governo deveria fazer mais, deveria socorrer completamente, integralmente, seus salários e pagando parcialmente salários de uma parcela que tenha rendimentos mais elevados, mas as empresas deveriam complementar. O que deve ser entendido é o seguinte: toda vez que se corta salário, na verdade o que está sendo cortado são empregos mais à frente, porque o trabalhador que ganha menos vai gastar menos e, portanto, alguém vai produzir menos. Então, ao cortar salários, o governo está cortando empregos. Então, essa é uma questão assim que deve ser entendida, que não é o sacrifício de cada um nesse momento, é o sacrifício do salário, na verdade, o sacrifício do desemprego de outros. Então, o governo tinha que sustentar os trabalhadores formais. Tem que sustentar também as empresas que são pequenas e microempresas, fazendo transferência de recursos para essas empresas. Não adianta abrir crédito para microempresa não demitir trabalhador. É óbvio que a empresa pequena, a empresa micro, vai demitir, porque não vai se endividar para pagar salário de trabalhador. Não há sentido nisso, numa empresa pequena, abrir crédito para uma empresa pequena ou para uma empresa micro. O que tem que ser feito é transferência de recursos para essas empresas. Pode-se abrir crédito, eu acho, para as empresas médias e grandes, mas eu diria também que tem que ser um empréstimo com taxas de juros zero, feito pelos bancos públicos. Pelo seguinte: se não há lucro, se as empresas estão paradas, se não há lucro, por que tem que haver juros? E as empresas, esse crédito deve ser feito às empresas através de bancos públicos, né? E também, assim, não sou contra, meu último comentário nessa área monetária e fiscal, eu não sou contra o socorro a bancos,
sou totalmente favorável. Bancos em dificuldade, realmente o governo tem que socorrer. Banco é um agente diferenciado na economia, é um potencial gerador de crise sistêmica. Então, o Banco Central tem que socorrer comprando seus ativos. Entretanto, isso deve ser, na verdade, conjugado com uma atividade de auditoria de banco, para saber quais foram os erros que aquele banco cometeu nos últimos tempos, que levou a uma situação de dificuldade grande nesse momento, ou não cometeu erros, não se sabe, que deve ser feita uma auditoria. E, no limite, se foram erros por excesso de risco assumido por esse banco deve ser socorrido, mas devem ser responsabilizados seus donos e acionistas majoritários. Então, o governo tem que socorrer o banco, não a pessoa física que é dona do banco. Nesse sentido, eu queria só dizer que eu ouvi recentemente dizendo banco pode quebrar sim, quebra banco, restaurante vai quebrar. Não, se quebrar banco, a gente tem um autor muito conhecido, nosso, chamado Hyman Minsky, que ele diz, banco, o passivo de um é o ativo de outro. Então, você quebra um, você vai quebrando em cadeia. Então, você tem que evitar quebrar o primeiro. Isso não quer dizer que você tem que socorrer quem fez a má gestão deste banco, mas tem que socorrer o banco. Você trouxe um ponto na nossa discussão aqui, João, que eu acho importante, mostrando o seguinte, olha, primeiro, tem um problema de intensidade das medidas, segundo, de alcance das medidas, e terceiro, e me parece que é um debate que tem sido recorrente atualmente, o tipo de injeção de liquidez dado pelo Banco Central tem que ser feito, essa é uma polêmica enorme que está acontecendo atualmente, tem que ser feito, mas tem que ser feito com contrapartidas. Ou seja, não adianta apenas salvar um andar de cima sem contrapartidas e ter uma escala de injeção de recursos fiscais, monetários, no andar de baixo, numa escala tão pequena como essa. É isso mesmo, João? O que você acha dessa avaliação, vamos dizer assim, da economia política de quem vai pagar a conta pela crise? Eu acho que você está com completa razão. Eu acho que nós temos que pensar que, apesar do momento ser de urgência, ele não pode ser um momento de responsabilidade. Portanto, eu acho que valem auditorias, contrapartidas, por parte daqueles que sempre se beneficiaram do sistema. Então, isso eu não teria assim, muito a acrescentar. Eu acho que bancos têm que oferecer transparência para poderem ser socorridos. E diria também o seguinte, para empresas médias e empresas grandes, que eu mencionei anteriormente, que deveria ter crédito, elas também devem dizer o seguinte, olha, nós estamos aqui prestando conta do crédito que estamos tomando e esse crédito era, de fato, para amenizar as perdas econômicas que nós estamos tendo. E no caso de não comprovação, eu acho que a taxa não deve ser zero e que não deve ter carência para pagamento. Ou seja, então tem que ter, um momento de dificuldade, mas deve ser um momento de muita transparência e cobrança de responsabilidades e com contrapartidas. Portanto, qualquer empresa que se beneficie de qualquer auxílio governamental via crédito, via transferência, não pode, nesse momento, demitir nenhum trabalhador. Essa tem que ser uma regra de contrapartida. Porque não há sentido. Você se beneficia de uma política governamental e demite um trabalhador. Isso é completamente um contrassenso. Então, de fato, é necessário existirem contrapartidas. E acho que a tua avaliação também é correta o seguinte, é preciso ampliar a cobertura das medidas e é preciso aumentar a intensidade das medidas. As medidas são muito fracas. Eu pergunto, será que um motorista de Uber solteiro, ele mora sozinho e dirige um Uber, ele vai receber R$600 por mês, portanto? Você acha que ele vai deixar de trabalhar por R$600 por mês? Não vai deixar de trabalhar, porque vai haver um desperdício de recursos públicos. Vai receber os R$600 e vai continuar trabalhando, vai continuar na rua.
Então, é por isso que, quando você aumenta a intensidade da transferência de recursos, aumenta o valor, você aumenta também a eficácia. Então, não é uma questão de ser mais generoso ou menos generoso, mais bondoso ou menos bondoso. A questão é de o que funciona e o que não funciona. Não adianta dar R$ 600 para o motorista de Uber que ele vai continuar trabalhando. Dado esse diagnóstico que você fez, João, e a gente teve acesso a um texto que você vai publicar recentemente, você trouxe como eixo desse texto a discussão do planejamento governamental, se apoiando na questão keynesiana, na discussão da saída da crise dos anos 30 e 50, e do papel da questão do Estado, do planejamento, né, se apoiando nas ideias do Keynes para pensar, nesse momento inicial, a saída, na verdade, a redução dos impactos da crise. Tá? Eu queria que você falasse um pouco nesse sentido de como articular essas questões e também, já explorando um pouco mais para frente, como pensar isso na saída da crise. Por que eu faço essa pergunta? Porque é impressionante como a minha sensação que, nesse momento, os economistas se tornaram todos keynesianos, mas eu fico me perguntando se não é um keynesiano apenas para salvar, né, patrimônios do andar de cima, do que realmente pensar a economia com planejamento. E se é um keynesianismo, vamos dizer assim, de verdade desse pessoal nesse momento. Não, eu acho que é um keynesianismo de oportunidade, porque, em verdade, assim, para a gente ser rigoroso, essas políticas monetárias, fiscais, expansionistas foram defendidas pelo Keynes, mas vamos ser honestos intelectualmente. Na verdade, antes do Keynes, muitos economistas já defenderam políticas monetárias e fiscais expansionistas. E depois do Keynes também. Então, essa ideia de expansionismo de políticas econômicas, ela não é do Keynes, ela não é originalmente do Keynes. Só queria dar um exemplo. Em 1815, 20, a Inglaterra entrou numa profunda depressão após a guerra, a Batalha de Waterloo, que a Inglaterra venceu a França, e o Malthus propôs então que se fizessem obras públicas para recuperar a economia inglesa daquela depressão. Então, fazer gastos não é política de gastos, não foi uma sugestão original do Keynes. Mas o Keynes, óbvio que também era favorável. Na situação de emergência é sempre melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Então tem a célebre sugestão dele na década de 30, que já que estava na Inglaterra não fazia nada, então era melhor enterrar garrafas com moedas de ouro nas minas para que os empresários contratassem trabalhadores para escavar e encontrar essas garrafas. Então, essa foi só uma metáfora que ele utilizou para dizer o seguinte: é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Mas, na verdade, Keynes, a ideia de políticas fiscais e monetárias expansionistas e coordenadas, era, na verdade, para ser essencialmente keynesiana. Para ser essencialmente keynesiana, ela tem que estar dentro da ideia de planejamento. O Keynes, na verdade, ele foi muito influenciado, embora poucos saibam disso, foi muito influenciado para constituir a sua ideia de planejamento do planejamento soviético. Keynes era um profundo conhecedor do que acontecia na economia soviética. Ele viajou algumas vezes para a União Soviética e a esposa dele era russa. Então ele ia à Rússia, conhecia bem, fazia palestras na Rússia. E o Keynes fazia muitos elogios ao planejamento desenvolvido já de forma inicial pelo Lenin e depois muitos elogios ao planejamento feito pelo Stalin, embora ele fosse um crítico, obviamente, do regime político do Stalin, quando o Stalin começou a cometer as atrocidades que nós conhecemos contra a democracia e as liberdades políticas individuais. O Keynes foi muito inspirado por essa ideia de
controle central e planejamento do Stalin. Isso não é uma interpretação minha, não, são palavras dele. E depois ele se empolgou muito com a ideia do New Deal, porque o New Deal era a ideia do controle central e do planejamento com democracia. Então ele se empolgou muito com essa ideia, só que os americanos diziam ao Keynes que, na verdade, que o Keynes estava tentando ensinar a eles já sabiam. Então, são palavras do próprio Roosevelt a um conselheiro próximo chamado Rex Tugwell, dizendo: olha, esse economista inglês vem aqui nos dizer o que nós devemos fazer, mas nós já sabemos o que fazer, o que devemos fazer, e fazemos isso tudo que ele diz aí que temos que fazer. Aliás, tem até uma coisa curiosa dessa reunião que teve o Keynes com o Roosevelt, que foi o Roosevelt, após a reunião, fez o seguinte comentário: eu pensei que esse Keynes fosse um economista político, mas ele parece mais um matemático. E o Keynes fez o seguinte comentário sobre o Roosevelt: eu pensei que ele entendesse mais de economia. Então tem essa conversa aí que rolou fora, que apareceu na imprensa da época. Bom, então essa ideia de planejamento é muito importante para o Keynes. E aí que eu digo que a política fiscal faz parte do Keynes. A política fiscal do Keynes não é só gastar. A política fiscal dele era o seguinte: era gastar em que condições? Por exemplo, tendo uma estrutura distributiva de renda onde aqueles trabalhadores sejam favorecidos para que a política fiscal do governo funcione. Então não é simplesmente sair gastando no momento de emergência, é gastar mais no momento de emergência, mas tendo uma estrutura tributária que permita uma boa distribuição de renda. Se você tem uma melhor distribuição de renda, usando o linguajar dos economistas, você tem um multiplicador maior dos gastos do governo. Então, se você está dentro do planejamento, um gasto do governo é mais potente para resolver problemas recessivos. Então, esse tripé aqui é a base do planejamento do Keynes. Política fiscal, política tributária distributiva e uma estrutura distributiva favorável ao aumento do multiplicador de gastos. É isso. Então, essa é uma das visões do Keynes. Mas o Keynes era a sua visão de planejamento, e além, só queria colocar mais uma questão, dizendo o seguinte: por que ele defendia tanto um planejamento dentro da democracia? Ele dizia: olha, a criatividade empresarial e a inovação, na verdade, elas só florescem dentro de ambientes de liberdades políticas mais plenas possíveis. Então, ele queria o seguinte: liberdade para competição, para criação, para inovação, e queria que a garantia de venda dos produtos e a demanda, de fato, fosse efetivada a partir de um controle central que, na verdade, regularia essa demanda ao longo do tempo. E o Keynes, então, ele via que esse planejamento ele era econômico, mas ele também não era só econômico, ele era distributivo de oportunidades. Então, quando William Beveridge lançou, em 1942, o seu relatório que virou a base para o welfare state, para o welfare state inglês, para o estado de bem-estar social inglês, ele apoiou completamente essa ideia e, inclusive, auxiliou o William Beveridge na organização do orçamento para financiar o estado de bem-estar social. Para concluir, o William Beveridge olha para a saída da crise exatamente quando a Inglaterra ainda estava no seu momento de maior dificuldade. E é isso que nós temos que pensar também agora. É uma saída para um outro modelo de país, onde o planejamento possa governar as decisões estratégicas do país. E, portanto, a gente precisa pensar, sim, pensar grande e pensar longe, ainda dentro da crise.
apesar de estar administrando essa própria crise. Você trouxe um ponto, João, que normalmente, dentro do mainstream econômico ou dentro dos liberais, no máximo, quando eles admitem o Keynes, é para a ideia de salvamento, ou ideia, uma política específica de salvamento. E aqui você deixou muito claro, a discussão do Keynes vai muito além dessa questão, um pouco do que o Hicks tentou fazer com a análise do Keynes. Porque o Keynes, além da questão da política fiscal, monetária e social, ele, na verdade, ele está pensando em um novo modelo da relação entre Estado e sociedade. Como você vê, apontou, e isso está associado à ideia do quê? Do planejamento. Nesse sentido, eu queria trazer para a questão contemporânea atual, já pensando, inclusive, em possíveis saídas, se você, nesse momento, enxergaria essa mudança de modelo ou se as medidas atuais estão muito mais contidas na ideia do salvamento. E aí eu, trazendo o alerta do que ontem aconteceu na votação da medida provisória, em que, por exemplo, a equipe do governo atual vai tentar barrar a liberação dos gastos dos estados, né? Estabelecendo um teto. E eu falo isso porque isso ainda está preso à lógica de que falta dinheiro, ou seja, a ideia da não emissão. E eu queria que você apontasse para a gente, aí, trazendo essa discussão para a contemporaneidade que você trouxe na questão do Keynes. Nesse momento, as medidas, elas sinalizam alguma mudança mais estrutural do planejamento, ou elas são tacanhas no que diz respeito a esse ponto que você levantou? Olha, eu tenho um olhar muito pessimista do Brasil de hoje para os próximos anos. Mas é que eu acho que a situação é péssima. Não é porque eu gosto de contrariar os fatos correntes. Na verdade, a situação é péssima, então isso me torna um pessimista. Esse pessoal que está aí no governo, na área de economia, eles, na verdade, não são nem keynesianos de oportunidade e nem Chicago Boys, que eles não sabem absolutamente nada de Friedman também. Então, falam aí asneiras quando tentam falar alguma coisa próxima de Friedman. Mas eu acho difícil que esse governo, com essa desorientação política, possa pensar em termos de planejamento durante a crise e para a saída da crise. Por exemplo, esse caso de ontem que você citou, dessa medida para apoiar estados, se não for adotada, vai levar a uma crise geral, porque, na verdade, os estados não estão arrecadando nada, a economia está parada, não tem ICMS, não tem ISS das prefeituras, está tudo parado. Então, tem que haver transferência de recursos para os estados e municípios. Se não houver essa transferência, não vai pagar o funcionalismo público. Não pagar o funcionalismo público, está crise no funcionalismo público e da crise geral, porque o funcionalismo público vai deixar de gastar. Então, quando uns deixam de gastar, outros deixam de receber. Então, nós temos que pensar que o ideal seria, de fato, nós termos um planejamento na crise e para sair da crise. Agora, eu penso que, do ponto de vista assim, mais geral, eu acho que pode ser que desperte na sociedade, ou em parcela da sociedade, a ideia de que existe um mundo melhor para ser vivido do que esse governo tenta transformar o Brasil. Acho que parte da sociedade pode despertar para isso, pode despertar para a ideia de que o sistema de saúde tem que ser amplo e completamente estatal, e o sistema de educação também, que as pessoas têm que ter uma renda básica de cidadania, porque em momentos de crise elas precisam, mas elas precisam sempre. Então é possível que se despertem alguns sentimentos no sentido assim de retorno às ideias da social-democracia europeia do pós-guerra,
a ideia de bem-estar social, a ideia de que um indivíduo, parafraseando lá o William Beveridge, um indivíduo precisa do outro e precisa de todos, desde o seu nascimento até o falecimento. Então, é preciso que o outro seja forte, capaz, feliz, para ele poder te apoiar. E a recíproca entre todos os cidadãos deve ser essa. Eu espero que isso seja despertado em parte da sociedade. Agora, esse governo é intelectualmente inexistente, seus economistas não sabem absolutamente nada, nem de Keynes, nem de Friedman. Eles transformam aquilo num balcão, balcão de alguma coisa, que eu não sei exatamente do que é, mas eles estão ali no balcão fazendo marola e fazendo algumas ondas que prejudicam a sociedade. Mas não existe nenhuma orientação intelectual para tomada de decisões desses economistas do governo. João, já estamos encaminhando para o final da nossa entrevista. Agradeço muito os pontos que você levantou, fazendo uma discussão das medidas do governo, mas indo além disso, mostrando a necessidade da questão do planejamento. E apesar do seu pessimismo, você, no própria resposta final, você mostrou algum alento, alguma possibilidade que implica uma nova forma de olhar a economia, mas não só a economia, a importância da questão dos bens públicos, da universalização da saúde e educação, e você apontou que o caminho para isso é o planejamento governamental. Gostaria de ouvir as suas palavras finais para os nossos espectadores desse cenário atual, João. Eu acho que, então, eu diria que a minha mensagem final, rápida, seria de que nós precisamos de planejamento. Essa é a minha palavra. Planejamento para organizar a sociedade e tomar medidas estatais que sejam favoráveis a esta sociedade. Eu diria que levantar aqui uns 3 ou 4 pontos. Saúde. O sistema de saúde deve ser completamente estatal. O sistema educacional deve ser completamente estatal. Devemos fazer reforma agrária, urbana e habitacional. Devemos fazer uma reforma tributária radicalmente progressiva. Dessas palavras finais, o João está propondo elementos que são fundamentais para mudar a nossa sociedade brasileira, que além da crise a economia já vinha cambaleando e é uma sociedade extremamente desigual. Novamente, João, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Eduardo. Espectadores, eu falo telespectadores porque eu sou da geração antiga. Espectadores. Não, telespectadores está correto. É porque a gente também grava no podcast, então vai ter gente só ouvindo. Ouvinte também. Novamente, espectadores, estamos aqui. Assista o canal do IE. A nossa ação social é levar o conhecimento em profundidade, indo além da discussão jornalística. Fique em casa quem puder, lave as mãos, curtam o canal do IE, deem o like no nosso canal e esperamos vocês em um próximo vídeo. Boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependendo do horário que vocês estão nos vendo ou nos escutando. Tchau.